Então, a gente vai usar uma startup aqui que a gente criou justamente para esse momento, para mostrar para vocês como que é o processo da Bluefoods, desde a validação até a criação do MVP, como a gente acelera esse processo e como a gente faz vocês economizarem, né, milhares aí de reais e muito tempo. E, mais do que isso, evitar cometer erros muito graves e perder o negócio de vocês aí no caminho, tá bom? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é o mapeamento do problema. Eu vou entregar para vocês aqui como a gente faz esse processo, os principais pontos que a gente usa, tá bom? Tá? A gente vai abrir aqui os arquivos de validação da Noma. Como que a gente chegou no MVP certo que a gente tem que desenvolver com a IA, né? Então, belezinha. A gente veio aqui e a gente foi mapear o problema que a Noma resolve. O mais importante é você mapear o problema. Qual é o problema que seu negócio resolve? Isso é muito importante. E parece que, às vezes, é uma coisa muito simples, mas que muitos empreendedores pulam a etapa, tá? Então, vou mostrar para vocês que a gente fez uma priorização de problemas. Pô, eu, Marina, tive esse problema, quis desenvolver uma solução, e aí eu mapeei todos os problemas, as minhas hipóteses de problema que eu sabia que tinha para desenvolver esse negócio, tá bom? Então, eu mapeei que é difícil cobrar as pessoas, gera atrito, gera problemas na amizade entre as pessoas, tá? Falta visibilidade de saldo em tempo real durante a viagem. Então, às vezes, poxa, quanto a gente gastou? Não sei. A gente gastou mais, gastou menos, né? Tem a confusão, né, da divisão dos custos. A gente não sabe quem pagou o quê. Enfim, e aí eu fui pegando esses problemas e eu fui priorizando esses problemas, tá? Eu coloquei coisas que são vitórias rápidas, que para mim são um sinal muito bom. Poxa, se eu já trago valor ali no meu app, na minha solução, logo nos primeiros dias ou até nas primeiras horas que a pessoa está usando, muito provavelmente ela vai ficar por lá, né? Então eu mapeei quais são essas vitórias rápidas, quais são esses talvez, existe esse problema, mas talvez ele não seja o foco, né? As grandes apostas, olha, eu acho que tem isso aqui, mas não tenho certeza, então eu preciso validar isso ainda. E aí, a gente precisa fazer uma distinção bem importante entre sintoma ou causa raiz, né? Porque o sintoma visível que a gente observou quando a gente foi pensar na Noma era essa confusão de divisão de custos. Mas a gente foi se aprofundando e a gente percebeu que a causa raiz seria a ausência de um sistema que compartilha isso com todo mundo. Que todo mundo tenha visibilidade, porque às vezes o cara não pagou, não porque ele é caloteiro, mas porque ele não tinha essa informação do que ele precisava pagar, tá bom? Então, a gente vai mapeando isso, vai mapeando quem a gente acha que são os clientes que comprariam isso, enfim, percebam que é todo um processo, mão na massa que vocês têm que passar aí para chegar nesse resultado. Aí, assim que a gente validou o problema, a gente vai para a próxima etapa, tá? A próxima etapa é uma etapa muito importante também, que é a etapa de pesquisa secundária, né? Como que a gente vai levantar informações se esse mercado realmente existe, se ele é um mercado relevante ou se não é, tá? Então, a gente vai para esse esquema de pesquisa secundária. O que é uma pesquisa secundária? É uma pesquisa que não é direto na fonte, né? Então, a gente pode usar o Google, a gente pode usar as redes sociais, a gente pode usar toda a ferramenta que a gente tem, tá bom? Então, a gente levanta todos os estudos relacionados ao produto que a gente está desenvolvendo. Esses são templates, gente, reais, tá? Da nossa aceleração. Então, tudo que vocês estão vendo aqui são coisas que a gente disponibiliza para vocês na aceleração. Vocês vão ter que fazer, passar por isso. E vocês, além de terem isso em mãos, né, esses frameworks que a gente está mostrando aqui para vocês e muitos outros, vocês também vão ter o apoio dos nossos mentores e o feedback ali em cima do material, tá?
Então, isso é o mais valioso de tudo. Não adianta você construir algo muito bonito, mas que não foi aprovado, não foi criticado por uma pessoa que já está no mercado e que entende, tá bom? Então, gente, aí essa é a pesquisa secundária, tá? O que é uma pesquisa secundária? Fui lá no Google, fui lá em diversas fontes, enfim, e eu capturei aqui essas questões, tá bom? Então, os dados validaram o tamanho do mercado. O mercado global de travel apps, né, que a gente chama, foi avaliado em 14 bilhões de dólares. Né? E a gente viu que ele vai explodir até 2035 pelos estudos. E aí, quando a gente afunilou para o Brasil, a gente descobriu também que 78% dos brasileiros que viajam em grupo relatam sérias dificuldades de visão de custos, tá? Então, a gente entendeu, com base em pesquisas externas aqui, tá bom? Que esse mercado existe e que ele é um mercado grande. Então, existe um potencial ali não explorado, tá bom? O que a gente olhou também? A gente olhou também concorrentes, tá? E outro ponto muito importante da validação. Existe algum concorrente que faz algo parecido, que concorre, né, com a solução que eu estou desenvolvendo? Não precisa ser diretamente com a solução. Pode ser, poxa, essa pessoa tem esse problema e ela usa isso para resolver. Seu concorrente pode ser até uma planilha no Excel, por exemplo, tá? Então é muito importante você mapear isso. E aí a gente viu a Splitwise e a Tree Count, né, que são outros apps que fazem exatamente a mesma coisa. Só que a gente percebeu que esses apps, eles eram muito complexos. Tinham muitas funcionalidades, as pessoas ficavam perdidas. E às vezes, o casal de amigos lá que viajou junto, ele só queria viajar para a praia junto e saber que, enfim, os gastos iam estar bem divididos. Tá? Vocês entendem a importância da gente fazer essa validação no mercado, né? A gente pega essas nuances, esses detalhes que a gente não pegaria se não fizesse esse estudo, tá? E aí a gente segue para a próxima etapa, que é a etapa de pesquisa primária e matriz de segmentação. A pesquisa primária, ao contrário da secundária, ela é direto com o seu cliente, certo? Então a gente fez todo um planejamento aqui de como que seria feita essa pesquisa. A gente pegou os 3 segmentos que a gente tinha mapeado, que eu vou mostrar ali para vocês, e a gente marcou entrevistas individuais ou presenciais, né? Aqui na Bluefields a gente incentiva muitos empreendedores a olhar no olho, né? Não fazer aqueles formulários de pesquisa, porque tem muitas nuances, muitas coisas que você não pega quando você está fazendo esse tipo de iniciativa, tá bom? Então é bem importante que você faça reuniões ao vivo, pode ser online, mas que você veja o rosto da pessoa, que você veja a careta que ela falou quando ela estava falando determinado assunto, que você pegue os detalhes mesmo da fala da pessoa, tá? Então aí a gente foi entrevistando as pessoas e colheu dados muito legais, né? A gente viu que as pessoas, o mais importante para as pessoas era, é muito difícil usar esses apps, porque eu não vou conseguir convencer o pessoal de usar um link, de baixar um aplicativo para conseguir fazer a viagem. Então, seria muito difícil. Meus amigos não iam querer baixar esse app. Ia ser um caos e não ia ajudar em nada, tá? Então, a gente pegou essa nuance, tá bom? E aí, a gente foi para matriz de segmentação. Como eu falei para vocês, tudo isso que eu estou mostrando para vocês são templates reais que a gente usou aqui da Bluefields, tá bom? Para fazer acontecer a Noma. Então, a gente mapeou esses 3 segmentos. Gente, quando você vai começar uma ideia, a gente recebe muito esse problema, esse desafio dos empreendedores aqui. Porque eles querem pegar um mercado, uma fatia do mercado muito grande de uma vez, ao invés de pegar uma fatia menor do mercado e fazer algo que realmente resolva o problema de forma eficiente daquela fatia, tá? Isso é um dos maiores erros, porque se você não consegue ser tudo para todo mundo logo no início, né? Então a gente precisa mapear bem quais são esses segmentos de pessoas que têm a maior dor, tá?
e ela economiza para você muito dinheiro e muito tempo que você gasta por não ter essa validação, tá? Então, a gente mapeou aqui 3 setores. Jovens adultos de 22 e 32 anos que viajam em grupo de amigos, casais que viajam com outros casais, tá? E organizadores de viagem corporativa. E aí a gente faz todo um estudo, gente, de 3 pontos principais, que é a necessidade do cliente. Então, se ele está buscando ativamente por aquela solução realmente vai resolver um problema dele ou não, e ele está desesperado por aquilo, né? Então, esse é um ponto muito importante. A rentabilidade, ok, ele pode até ter esse problema, mas ele está disposto a pagar por isso, né? Qual é o custo para eu atender esse cliente, né? É rentável para mim como empreendedora, né? E o terceiro é a sustentabilidade do segmento, tá? Como que esse cara é fiel quando ele baixa o aplicativo, ele muda de aplicativo a cada, né? A cada nova coisa, né? Então, o custo de transição dos clientes, enfim, vários pontos aqui a gente pontuou, né? Com base nessa pontuação, a gente chegou no melhor segmento. E olha só que interessante isso aqui, gente. Porque quando eu fiz o estudo, eu achei que, cara, os jovens, a galera que gosta de viajar e tal, mais jovem, vai ser o público ideal disso aqui. Mas o que eu descobri? Os jovens, eles mudam muito de app o tempo todo, eles não são fiéis e eles não têm essa cultura de planejar as viagens com muita antecedência, tá bom? Então, eu fui percebendo isso e aí a gente pontuou casais que viajam com outros casais como o melhor segmento para a gente começar, tá? Significa que a Noma não pode ser útil para esses outros segmentos e para muitos outros? Não. Significa que a gente vai focar nesse público e a gente vai fazer esse público se apaixonar pela Noma para depois a gente ir avançando para outros mercados, tá bom? Tudo isso, gente, se vocês participarem da aceleração com a gente vai aprofundar muito mais nesses assuntos, tem conteúdos muito mais profundos sobre isso, tá bom? E aí, o que a gente fez a partir disso? A gente foi para o Design Sprint. O Design Sprint é uma metodologia que você vai do problema até o protótipo, tá? Então, em 3 dias aqui na Bluefields, o normal é 5 dias, se não me engano, mas aqui na Bluefields, em 3 dias, você consegue chegar nesse protótipo. E aí começam os testes, né? Os testes com o protótipo. Então, aqui na Bluefields, a gente valoriza muito essa parte de você fazer testes de protótipo mesmo, para você já ir pegando dados do seu cliente, de usabilidade, de interesse do cliente, antes mesmo de você começar a vender. Olha que legal. Quanto que você economiza de tempo, de dinheiro fazendo isso? E aí a gente fez vários testes com o protótipo. E aí a gente chegou no seguinte, no link mágico da Noma. Então o organizador, ele cria a viagem, gera um link e joga no WhatsApp. E aí o restante do grupo, ao invés de ter que fazer um login e tudo mais, ele clica nesse link e tem acesso real ao que está acontecendo. Olha só que legal. Então, a gente percebeu nas entrevistas que uma barreira muito grande era essa questão de ter que baixar o aplicativo. Já tem vários aplicativos no meu celular, não quero baixar mais um, tá? Então, eu vou até mostrar para vocês aqui o protótipo que a gente criou, tá bom? E a gente fez o protótipo com a própria IA, estão vendo? E aí a gente foi testando, olha, fulano, eu gostaria que você entrasse no protótipo, você criasse a sua viagem aí e começasse a usar o app. Aí a pessoa criava viagem, enfim, vou para Floripa, vou passar esses dias, eu quero convidar X pessoas, o orçamento que a gente tem para dedicar, tal, e a gente foi vendo se a pessoa teria facilidade para fazer isso. Pô, já criou o link aqui, eu já posso convidar meu grupo, eu consigo copiar, né? Aí eu vou para minha viagem, tal. Nossa, que legal, fulano tá devendo tanto, ciclano tá devendo tanto. Todo mundo consegue ver. Olha que legal. Então, os 80% das pessoas tinham conclusão de todo o fluxo desse app que a gente criou sem ajuda. Poxa, a gente achou isso muito legal.
E além disso, com as entrevistas que a gente fez com o protótipo, a gente conseguiu validar que as pessoas pagariam em torno de R$14,90, tá? Então, a gente mapeou até o valor que as pessoas pagariam. E aí, por último, eu queria mostrar para vocês. E aí, a gente, em 3 passos, gente, 4 passos, né? O quinto é só a escolha ali. Mas em 5 passos você consegue entender qual é o melhor MVP para sua situação dentro de tudo que você mapeou antes. Então, a gente não precisou contratar desenvolvedor. Olha só que legal, isso é um benefício, né, que a gente tem com a IA hoje em dia. E aí você vai fazer, você vai colocar aqui, descrever a sua ideia, né? A gente deixou um exemplo aqui do lado de uma startup que a gente já acelerou, que a gente criou, na verdade, para aceleração. A gente colocou aqui as hipóteses mais importantes para a gente, tá? A gente colocou aqui três, né, sugestões aí, caminhos possíveis da gente criar um MVP, que a primeira foi uma landing page, né, para a gente só deixar no ar ali, para ver se as pessoas iam ter interesse, tá bom? A gente deixou a opção de um app nativo web, tá? Então, que as pessoas só acessam via internet, não acessam via app mesmo no celular. E também a opção do app iOS e Android, tá bom? E a gente mapeou 2 coisas que são muito importantes para o MVP. Primeira coisa é o custo do desenvolvimento, tá? Então, a gente mapeou, por exemplo, que para criar uma landing page hoje com a IA e tal, processo facilitado, cara, R$30 você consegue. Você só tem que pagar o domínio para subir, para não ficar aquele domínio feio da IA, tá? E a gente ia demorar, tipo, 1 dia para colocar isso no ar, com a IA, tá? Aí a gente mapeou um MVP2, que seria um app web nativo, tá? O custo disso seria em torno de R$150, tá? E o tempo médio para isso seria uns 3 dias, tá? Para a gente conseguir desenvolver, subir, colocar ele no ar, tá? E o MVP3, que seria um app nativo mesmo, criado para celular, ele ia custar R$500 e ele ia demorar 1 mês, ia depender muito da aprovação das stores, que são a App Store lá, né? Que você tem no seu celular, que você baixa os aplicativos. Então, tem todo um processo aí para aprovação. E aí, aqui na Scoring Chart, que a gente chama, a gente coloca um MVP do lado do outro, a gente pega as hipóteses que a gente mapeou e a gente fala e a gente vê qual é o melhor MVP, cruzando 3 informações importantes. Qual MVP que eu vou conseguir validar a maioria das hipóteses que eu mapeei, tá? Isso é muito importante. O segundo ponto é o custo, quanto que eu vou pagar para desenvolver esse MVP, tá? Porque empreendedor normalmente não tá cheio da grana, então a gente não tem dinheiro para ficar queimando construindo um MVP, né? E o terceiro ponto é quanto tempo eu vou levar para criar esse MVP. Porque tempo, gente, é algo muito importante. Você pode ter uma solução incrível, mas se você demorar muito para pôr no mercado, o seu concorrente que faz mais rápido e que já está validando com o mercado, ele tem que estar muito à frente de você, porque ele já teve várias iterações que a gente fala com o cliente. E ele já aprendeu muito, então você vai ficar para trás, tá? Então são esses 3 pontos que a gente quer ter certeza quando a gente vai escolher o MVP. Com base nisso, a gente escolheu o MVP Web, tá? Que era, ele validava um bom número de hipóteses, bem parecido com o app nativo. Ele me custava menos e ele era rápido de fazer também, tá bom? Então, baseado nisso, a gente escolheu o MVP 2, né? Que seria o app web. Olha só que trabalho que dá, gente, para validar um negócio. Vocês entendem que é muito mais do que colocar numa IA e sair um app de lá, e aí você vê que você perdeu seu tempo, seu dinheiro, seu esforço numa coisa que não foi validada, né? Entendem a importância desse processo? É por isso que a Bluefoods existe, tá? Para dar a mão para vocês e ajudar vocês nesse processo, vocês não fazerem esse processo solitário.
sem amparo, sem feedback, né? Então, agora que a gente já tem tudo mapeado, a gente já tem protótipo, a gente já fez o mapeamento dos MVPs possíveis, eu queria chamar, então, o Matheus aqui para ele mostrar para a gente como, então, com base em tudo que a gente falou, como construir o MVP com IA. E sem precisar de uma pessoa técnica, que é o modelo de como escolher o seu MVP.